Oi gente, tudo bem? Então na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metabolização e ou biotransformação e sobre a eliminação de fármacos, tá? Que são etapas super importantes da farmacocinética. Então a gente tem que ter em mente, né, que a maioria dos medicamentos, a maioria dos fármacos, ela é metabolizada antes de ter ação no organismo. Isso a gente já comentou no metabolismo de primeira passagem, né? Então ele passa por uma primeira metabolização antes de desenvolver a ação no organismo. Após as reações de metabolização, todos os compostos formados, eles tendem a ser mais hidrossolúveis e com uma menor atividade biológica. Ou seja, o objetivo da biotransformação é gerar metabólitos inativos, mais polarizados, ou seja, mais hidrossolúveis, que serão então prontamente eliminados, excretados pelo organismo, tá? Também é importante dizer que durante o processo de biotransformação a gente pode gerar metabólitos que são potencialmente ativos, né? Ou então metabólitos que são tóxicos, ok? Então, para relembrar, né? A maioria então dos medicamentos que a gente utiliza pelo via oral ou retal, que envolve o trato gastrointestinal, ele vai entrar na circulação, vai passar via veia porta até o fígado e antes de ser distribuído, né, vai ter o metabolismo de primeira passagem, tá? Então no fígado vai ocorrer esse metabolismo de primeira passagem e ela limita então a eficácia de muitos medicamentos que a gente utiliza por via oral, tá? Então a biodisponibilidade é aquela quantidade de medicamento que chega à circulação quando ela é menor, né, do que a quantidade do medicamento que a gente absorveu, ok? Bom, além, então, do metabolismo de primeira passagem, a gente tem reações, né, que a gente chama de fase 1 e reações de fase 2, tá? As reações de fase 1, elas são englobadas em reações de oxidação, redução e hidrólise, tá? E normalmente, então, essas reações, elas vão introduzir, né, ou então expõem um grupo funcional no composto original, que vai aumentar a polaridade. O que é a polaridade? A hidrossolubilidade desse medicamento, né? E também é um sítio, essa exposição desse grupo funcional, por exemplo, uma hidroxila, também pode ser utilizado como sítio de reações do metabolismo da fase 2, tá? Nas reações de fase 1, o metabólito que é resultante, ele pode ser farmacologicamente inativo, então ele perde atividade, menos ativo, então diminui a atividade, ou algumas vezes mais ativos do que a molécula original, tá? Quando então passa pela reação de fase 1 e o metabólito é uma forma ativa do medicamento, a gente denomina isso de um profármaco, ok? As reações então de conjugação, né, que são as reações de fase 2, são então a conjugação ou reações sintéticas, onde vai adicionar, né, grupamento químico nessa estrutura e vai tornar então esses medicamentos polares e inativos, tá? Normalmente se liga então uma molécula polar à estrutura desse medicamento. E isso aumenta, então, consideravelmente a solubilidade em água desse medicamento e facilita a excreção desse metabólito. Então, aqui mostrando, né, nas reações de fase 1, a gente chama, então, as reações de oxidação, redução e hidrólise, são as três principais reações químicas que ocorrem, tá? Com o objetivo de introduzir grupos funcionais polares, por exemplo, hidroxila, ácido carboxílico, tá? Então, ou então tu vai expor grupamentos polares na minha estrutura química. Nas reações de fase 2, vai ocorrer a associação, ou seja, a conjugação de moléculas polares endógenas que a gente tem dentro do corpo, né? Então, tu tem essas moléculas polares e aí vai adicionar na estrutura química do fármaco. Então, a gente tem no conjunto, né, das reações de fase 2, enzimas que são responsáveis por fazer essa conjugação. Então, são as enzimas do complexo que a gente chama, né, de citocromo P450. Então, é uma família de enzimas que ocorrem na maioria das células, né, mas sim são mais abundantes no fígado. Então, a gente depende dessas enzimas para realizar
as reações, né, de fase 2, ok? Onde ocorre, então, a biotransformação, a metabolização dos medicamentos? Ela ocorre no fígado, né, menos quantidade, rins, trato gastrointestinal, pele e pulmão, tá? Então, o metabolismo de primeira passagem, como a gente já disse, reduz significativamente a disponibilidade dos fármacos e a família, então, das enzimas do citocromo P450 é o principal catalisador das reações de biotransformação, que vão ocorrer no retículo endoplasmático do fígado, do tecido hepático, ok? Então, fatores que podem afetar a biotransformação dos fármacos, tá? Fatores genéticos, ambientais e fisiológicos, tá? Polimorfismos genéticos, né? Então, a gente tem pessoas que têm mudanças genéticas que vai influenciar na oxidação e na conjugação de fármacos, tá? Fatores ambientais, uso concomitante de outros fármacos. Então, quando a gente tem outros fármacos que podem alterar a família do citocromo P450, a gente vai ter alterações no metabolismo de fármacos. A exposição a poluentes ambientais e substâncias químicas industriais, né, que também são fatores ambientais que vão influenciar na biotransformação dos fármacos. E fatores fisiológicos, né? Então, se tem alguma doença hepática, uma cirrose, né? O estado clínico do paciente e a idade. Então, ao longo dos anos, né, a gente vai perdendo enzimas, perdendo capacidade de sintetizar essas enzimas do grupo P450, e com isso, né, podem surgir, então, alguns resultados, como, né, menor eficácia do medicamento, prolongamento do efeito ou então uma toxicidade. Então é muito importante a gente ter essa noção para, né, prevenir esse tipo de reação, ok? E então, né, a gente tem que também relembrar e trazer para vocês a questão da indução enzimática e da inibição enzimática. Então a gente quando é exposto, né, determinados fármacos ou poluentes industriais, podem levar a um aumento na síntese de enzimas que são responsáveis pela biotransformação de fármacos. Então, quando eu tenho um aumento dessas enzimas, que podem ser causadas por alguns medicamentos, né, analgésicos, anticonvulsivantes, hipoglicemiantes orais, sedativos, tranquilizantes, a fumaça do cigarro, ingestão crônica e excessiva de álcool, vai estimular a biotransformação, né, desses medicamentos e também de outros fármacos. Então, esses medicamentos, eles aumentam a nossa quantidade de enzimas do grupo citocromo P450 e com isso, né, aumenta a metabolização de determinados medicamentos. Qual que é o resultado clínico disso? O resultado clínico da indução enzimática é aumento da velocidade da biotransformação hepática, né? Então, tu aumenta a velocidade da produção de metabólitos, aumenta a depuração hepática do fármaco, diminui meia-vida sérica desse fármaco, diminui concentrações séricas desse fármaco livre e total e diminui efeito farmacológico se esses medicamentos forem inativos, ok? Então, a gente tem que ter isso bem claro. Quando eu tenho um aumento de enzimas, né, eu vou ter uma diminuição do efeito, porque eu vou metabolizar esses medicamentos de forma mais rápida, tá? E a inibição enzimática, então, que é ao contrário, vai resultar, então, né, de níveis elevados de fármacos originais. Então, tu aumenta, né, usa determinados medicamentos que vão inibir a produção das enzimas do citocromo P450. E com isso eu vou ter uma prolongação dos efeitos farmacológicos e aumento da toxicidade do medicamento, ok? Então, quais são as consequências de uma inibição enzimática? O que é inibição enzimática? Lembrando, é quando eu diminuo ou eu inibo a produção das enzimas do grupo P450. Tá?
Com isso, eu vou ter a diminuição da velocidade da produção desses metabólitos, vou ter diminuição da temperatura total, vou ter aumento do meia-vida do fármaco, aumento das concentrações féricas de fármaco livre e aumento dos efeitos farmacológicos, né, se esses metabólitos forem inativos. Então, eu vou aumentar, quando eu faço a inibição enzimática, eu aumento o efeito farmacológico, tá? Então, esses são os principais pontos que vocês têm que saber, né, sobre o metabolismo. Tem outros, né, lá no material, até botei um caso sobre o paracetamol para vocês estudarem, mas é um resumo, é o mínimo que vocês têm que saber sobre o metabolismo dos medicamentos, ok? A outra etapa, então, que a gente tem que, né, vai estudar nessa aula é sobre a excreção. Então, a metabolização, ela prepara o medicamento para ser mais polar, para ser eliminado pelo nosso corpo, ok? Então, o que é a excreção? Os fármacos, então, eles podem ser excretados por vias, né, que vão à urina, que é a principal. Também podem ser eliminados pelo trato gastrointestinal, através da bile e fezes, e pelo pulmão, né, pelo ar exalado, tá? Glândula mamária também, suor, mas, né, sendo a via mais comum, a via renal e fecal, tá? A gente também tem a pele e o cabelo, eles não são órgãos de excreção, mas eles servem de depósito para algumas substâncias. Então, a gente pode fazer análise capilar ou de pele para ver se depositou determinados medicamentos, né? A parte de toxicologia forense utiliza, né, a pele e o cabelo como formas de investigação de determinados medicamentos, porque eles são depósitos, tá? Então, alguns medicamentos, né, eles são eliminados de forma inalterada ou na forma metabólica. Então, passa pelo metabolismo e aí ele vai ser eliminado, tá? Então, os fármacos polarizados, eles são mais, né, de forma mais eficiente eliminadas. Fármacos lipossolúveis, eles não são prontamente eliminados até serem metabolizados, ou seja, a lipossolubilidade me dá uma boa absorção do medicamento, mas não uma boa eliminação. Então, por isso, ele precisa ser metabolizado. Então, a principal via de excreção é a renal e algumas vezes pelas fezes também, ok? O que é importante a gente dizer, né? Que sim, o pH, ele vai influenciar na excreção dos fármacos devido, né, àquela relação do pKa, do pKa do medicamento e do pH do meio que a gente estudou lá nas primeiras aulas. Então, quando a gente, né, tem que o pH final da urina, ele pode sim variar de 4,5 a 8, de acordo, então, né, com a acidez ou alcalinidade da urina. Se ela estiver ácida, né, teremos reabsorção de fármacos de ácidos fracos, né? Se ela estiver mais básicas, teremos reabsorção de bases fracas, né? Então, por que reabsorção? Porque ela atravessa a membrana. Então, a gente tendo a alteração do pH vai influenciar, né, na eliminação desse medicamento ou na reabsorção dele, ok? Então, né, na excreção biliar e fecal, os metabólitos formados no fígado vão ser eliminados, né, e podem ser excretados pelas fezes, né, mas de uma maneira geral, eles são reabsorvidos pelo sangue e aí excretados pela urina. É o que a gente chama de reabsorção enterohepática. É o caso clássico dos anticoncepcionais. Então, quando a gente utiliza um anticoncepcional por via oral, quando ele chega no intestino, as bactérias que ali vivem auxiliam na reabsorção dele. Então, ele é reabsorvido, volta para a corrente sanguínea para desenvolver o seu efeito, e aí, então, vai sofrer a metabolização e a eliminação pela via renal. Então, a gente considera essa reabsorção enterohepática na determinação da dose e do efeito do medicamento, ok? Então, ela é importante. Muitos medicamentos precisam dessa reabsorção enterohepática que ocorre, né, pela via de excreção fecal. E por que isso é importante? Quando o paciente, por exemplo, tem uma diarreia ou usa algo que altera a flora bacteriana, que é o caso dos antibióticos, sim, ele pode diminuir a efetividade de um anticoncepcional oral, ok? Existem outras vias, né? Então, tem a pulmonar, principalmente para gases e vapores anestésicos, né? Então, a pele, eu já comentei que tem importância forense, a saliva e o leite materno.
tem concentrações semelhantes ao plasma, né? Então também tem uma eliminação. Suor, saliva e lágrimas não tem uma grande importância quantitativa. Ok, gente? Então eu só queria fazer um breve resumo do mínimo que vocês devem saber sobre a eliminação e a excreção dos fármacos, ok? Um beijo e até a próxima!